das condições gerais da acessibilidade. Artigo 8º. Para fins de acessibilidade, considera-se: inciso 1. Acessibilidade, condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 2. Barreiras, qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em: a linha A, barreiras urbanísticas, as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. A linha B, barreiras nas edificações, as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo, e no entorno e nas áreas internas de uso comum, nas edificações de uso privado multifamiliar. A linha C, barreiras nos transportes, as existentes nos serviços de transportes e, a linha D, barreiras nas comunicações e informações, qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. Inciso 3. Elemento da urbanização, qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 4. Mobiliário urbano, o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou translado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 5. Ajuda técnica, os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou assistida. Inciso 6. Edificações de uso público, aquelas administradas por entidades de administração pública direta ou indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral. Inciso 7. Edificações de uso coletivo, aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza. Inciso 8. Edificações de uso privado, aquelas destinadas à habitação que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar. E, inciso 9, desenho universal, concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. Artigo 9. A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas. Inciso 1. A priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos para a implantação das ações. Inciso 2.
planejamento de forma continuada e articulada entre os setores envolvidos. Capítulo 4 da implementação da acessibilidade arquitetônica e urbanística. Seção 1 das condições gerais. Artigo 10. A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste decreto. Parágrafo 1º. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior, nos cursos de engenharia, arquitetura correlatos. Parágrafo 2º. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Artigo 11. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, exigirão a responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Parágrafo 2º. Para aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico, deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Parágrafo 3º. O poder público, após certificar a acessibilidade de edificação ou serviço, determinará a colocação em espaços ou locais de ampla visibilidade do símbolo internacional de acesso na forma prevista nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e na Lei 7.405. Artigo 12. Em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços garantirão o livre trânsito e a circulação de forma segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e após a sua execução, de acordo com o previsto nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto.